Olá, meu nome é Tiago Rodrigues e eu faço parte do blog Encorajamento, que desde 2006 tem abençoado muitas vidas. O projeto Dons do Serviço do Reino, que é esse que a gente está começando agora, tem o objetivo de incentivar os irmãos a se identificarem e se aperfeiçoarem em alguma área de serviço na obra de Deus. A gente já realizou várias entrevistas com pessoas experientes em diversas áreas e certamente algumas delas te ajudará a desenvolver aí melhor o seu chamado. Eu tenho certeza disso. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós estamos recebendo o pastor Fernando Araújo, que mais conhecido, né, como Fernandinho Araújo. Ele que vai falar um pouquinho sobre EBD, né? Na verdade, tem um tema aqui que é ensino de qualidade na EBD. Correto, pastor Fernando? Isso. Eu já queria passar a oportunidade para o pastor, mas eu quero anunciá-lo primeiro, né? Ele é mais conhecido como Fernandinho, ele que é pastor e palestrante, trabalhou como líder de ministério infantil juntamente com a sua esposa, além de também ser escritor e autor de materiais para professores de EBD. Atualmente está em transição aí para pastorear uma igreja em João Pessoa, juntamente com a sua esposa, e ele vai contar um pouquinho melhor sobre essas experiências aí, se apresentando para a gente nesse início. Seja muito bem-vindo. Obrigado aí por aceitar dar essa entrevista aí para a gente, compartilhar um pouquinho do que o senhor tem produzido para o Reino de Deus, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês que estão acompanhando a gente aí. É um prazer poder estar aqui com vocês nessa tarde, todos do blog aí, essa iniciativa de gerar conteúdo. Gostaria muito de poder parabenizar todos vocês, né, toda a equipe aí, Tiago, Juliana, todo o time, por investir e acreditar em conhecimento. Deus possa abençoar a vida de vocês, trazendo um novo tempo de conteúdo, de conhecimento, e que todos que estão acompanhando a gente aqui possam ser ricamente abençoados. Eu sou o pastor Fernando Araújo, desenvolvi toda a minha trajetória ministerial na área da educação, comecei na área da educação, eu aceitei a Jesus dentro da escola bíblica dominical, e foi uma experiência incrível, porque quando eu aceitei a Jesus eu era criança, os meus pais não eram ainda evangélicos, minha mãe detestava crente, a gente foi morar numa cidade chamada Vila Velha, no Espírito Santo, saímos de São Paulo e alugamos a nossa casa ao lado de uma igreja evangélica, que foi a nossa igreja, hoje é a minha igreja, a minha denominação, que é a Igreja Metodista Wesleyana. E desde então, minha mãe começou a conviver ali com os crentes, né, com o barulho das músicas, o som dos louvores. E aí a vizinha resolveu pedir à minha mãe autorização para que ela pudesse liberar a minha presença na igreja enquanto criança. Minha mãe deixou eu ir, e aí no domingo de manhã a tia perguntou quem quer aceitar Jesus aqui na escola bíblica. Eu tinha 8 anos, 9, eu aceitei Jesus na escola bíblica, e aí os meus pais vieram para a igreja. Hoje minha mãe é líder de oração, trabalha na igreja efetivamente, meu pai é presbítero, meu irmão é líder também na igreja, é baterista. A nossa família então se converteu. E Deus me deu a oportunidade de fazer uma trajetória ministerial em Vila Velha, onde eu comecei o meu ministério como professor de escola bíblica, depois superintendente da EBD, e aí tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro para trabalhar na nossa editora e desenvolver vários conteúdos na área da educação, revistas para todas as faixas etárias na área da escola bíblica. Escrevi o livro A Essência da Criatividade, com 101 ideias para a escola bíblica, a primeira literatura que eu desenvolvi para a educação, para a escola bíblica. Depois veio o Manual Criativo, é um material fantástico, que é para o ano inteiro. E Deus me deu a oportunidade de poder gerar muitos conteúdos para a EBD. Fiquei um tempo em um projeto, em uma comunidade, desenvolvendo projetos ali com crianças, e desde então o Senhor me entregou esse ministério também com as crianças e pré-adolescentes durante 2 anos, e a gente reativou o ministério, criamos a Igreja da Criança, um desenvolvimento com pré-adolescentes, e depois desses 2 anos, o Senhor me levou para Petrópolis, ficamos ali 4 anos em Petrópolis, na nossa denominação, uma igreja grande, estruturada, pastoreando crianças, pré-adolescentes. E depois desse tempo, agora nesse ano, nós estamos aqui em João Pessoa, na da Mangabeira. Tomamos posse no dia 18 de janeiro e aqui já estamos para desenvolver uma igreja do zero, que a igreja ela
já existe, né? Mas ela precisa de uma revitalização, poucos membros, não temos juventude, não tem escola bíblica ainda, então nós vamos implantar a EBD aqui do zero, e aí estamos nesse processo aí de revitalização de uma igreja. Mas é muito bom poder falar e compartilhar aí, e Deus tem me dado a graça de poder desenvolver esse ministério, e eu agradeço ao Senhor, porque a honra e a glória é sempre dele. Glória a Amém. Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o senhor já começou dizendo aí como é que foi a sua conversão dentro da Escola Bíblica Dominical, o momento ali. Eu queria perguntar como é que foi, como é que você resumiria a sua caminhada da decisão até os dias de hoje dessa conversão para Cristo, dessa entrega da sua vida para Cristo? Então, eu costumo dizer que quando nós aceitamos Jesus, nós temos uma missão de compartilhar Ele em todos os lugares, em todos os momentos. E desde a minha conversão até aqui, o Senhor me deu experiências muito fantásticas nessa área, de discipular pessoas, de fazer Cristo conhecido através da minha vida. E quando nós assumimos ali aquele projeto da comunidade no Barreiro, com as crianças, a nossa missão era alcançar aquelas crianças e fazer com que elas também replicassem tudo que elas estavam aprendendo ali na escola bíblica, nos cultos, para a sua família. Essa era a nossa proposta, era fazer com que essas crianças elas tivessem essa experiência. Eu me lembro que depois que a gente terminou uma escola bíblica com as crianças, eu estava nesse tempo dando aula com um grupo de crianças, e elas estavam ali aprendendo a palavra do Senhor. Depois daquela aula, 3 crianças me procuraram para pedir oração. E eu lembro que uma das crianças disse assim: tio, ora pelo meu pai, porque ele bebe muito. Ele bebe demais, eu queria que o senhor orasse por ele. E aí eu disse para aquela criança: filho, o seu pai não conhece o tio, não sabe quem é o tio Fernandinho. Mas o seu pai te conhece, porque você é filho. E o seu pai vai conhecer um grande amigo seu, que se chama Jesus Cristo. Através da sua vida, o seu pai vai ser liberto, você vai levar Jesus para ele. Aí o segundo: tio, eu queria que o senhor orasse pelo meu amigo, que ele tem 11 anos, ele começou a fumar com 11 anos. E aí eu repeti a mesma frase: filho, o seu amigo não conhece o tio Fernandinho, mas ele conhece você. E através de você, ele vai conhecer o seu melhor amigo chamado Jesus. Você vai compartilhar essa experiência para ele. E a terceira criança foi a experiência mais forte, porque ela disse: tio, eu queria a oração pelo meu padrasto, porque essa semana ele bateu na minha mãe. Então, a criança de 8 anos assistiu uma violência doméstica, né? O padrasto bater na sua própria mãe, ele queria oração pelo padrasto. E aí eu ministrei a mesma coisa para ele, e assim, foram experiências que, desde a minha conversão até os meus dias de hoje, eu percebo essa minha jornada ministerial como um desafio de realmente compartilhar Jesus, porque uma vez que nós aceitamos ele faz parte agora da nossa vida, a gente precisa, então, compartilhar ele com outras pessoas e fazer com que essas outras pessoas, elas também amem esse Jesus, partilhem esse Jesus para o próximo e cuide de outras pessoas, seja criança, seja pré-adolescente, jovens, adultos, 60 a mais, seja quem for. Nosso Deus nos dá a oportunidade de discipular e de cuidar e de amar pessoas. Amém. Todas as igrejas elas precisam, né, de professores de escolas bíblicas, e também de demais cursos, né, para preparação. Porém, a gente imagina que não seja suficiente apenas conhecer a Bíblia e ser comunicativo para ser um bom professor, né, ou para ter ali ser um professor eficiente. Que habilidades você considera que são importantes para um professor de EBD? Então, eu acredito que a primeira habilidade, antes de qualquer técnica, de qualquer conhecimento didático, tudo isso é secundário. Eu acredito que a primeira inspiração, qualidade hoje de um professor é o amor. O amor, ele movimenta a gente para refletir que, em primeiro lugar, Deus nos amou. Ele nos amou de tal maneira, de forma tão intensa, que ele entregou o mais precioso que ele tinha. Ele entregou tudo, na verdade, que ele tinha, o bem maior, que foi o Senhor Jesus Cristo, para morrer naquela cruz
e nos dar vida. Nosso Deus é o maior exemplo de amor. E a Bíblia nos ensina a gente amar a Ele sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós queremos coisas boas para nós. Nós queremos estar bem vestido. Nós não queremos andar descalço, porque nós vamos machucar o nosso pé. Nós não queremos ficar com fome, que a gente pode passar mal. Então, tudo que a gente deseja de saudável e bom para nós é o que a Bíblia nos ensina a desejar ao outro. Então, isso faz parte do amor. Eu acho que a essência hoje do professor é o amor. Quando ele faz com amor, ele não se importa que ele não tem uma remuneração. Porque a qualidade de um professor de escola bíblica é a qualidade daquele que faz por amar. Ele não tem todo mês um salário, ele não tem todo mês ali uma remuneração ou benefícios. Ele não tem nada disso. Pelo contrário, ele se doa, ele dá do seu, muitas vezes, para abençoar vidas. As tias de criança, aí, por exemplo, às vezes elas, então, são doadoras de raiz, porque elas, às vezes, compram do próprio bolso o pirulito, ou a cartolina, o EVA, elas tiram do salário que elas recebem e doam, porque elas amam aquilo, elas gostam de fazer com amor, e fazem com prazer e se dão. Então, a primeira qualidade hoje do professor, a essência, é o amor, ele precisa amar. Porque a partir do amor, ele vai conseguir romper em todas as outras estratégias. Ele vai conseguir, por exemplo, quando ele ama, ele vai se importar em ser mais organizado, em buscar mais conhecimento, a fazer cursos, a ler mais, a comprar livros, porque ele ama tanto aquilo que ele vai, então, se aperfeiçoar. Então, a qualidade essencial hoje precisa ser o amor. Pastor, como é que você considera que deva ser uma EBD criativa e que gere resultados ali, aprendizados de fato? Então, a EBD, ela precisa ter um glamour, ela precisa se tornar um ambiente atrativo. Quando a gente vai no shopping, por que a gente vai no shopping? O que nos leva a um shopping? Aí a gente vai perceber que o que nos leva a ir para o shopping é os atrativos. Primeiro, as lojas que estão todas acopladas naquele lugar, o ambiente luxuoso, né? Um ambiente agradável. Você vai para o shopping, não é aquele ambiente tumultuado, não é aquele ambiente sujo, não é aquele ambiente desorganizado, mas é um ambiente todo equipado e preparado. Então, as pessoas se encantam para ir para o shopping porque ali é um atrativo e chama atenção. Você vai com uma criança no shopping, tem vários atrativos ali que chamam atenção. E aí isso vai encantando. Então, a EBD ela precisa ser um lugar onde as pessoas entrem e se sintam encantadas, atraídas por aquele espaço. Uma EBD criativa ela precisa ser dinâmica. Então, o primeiro passo é você olhar para a equipe que está trabalhando e definir essa equipe como uma equipe do amor. Tem que ser professores apaixonados, tem que ser professores sorridentes, tem que ter as equipes de trabalho, tem que ser alegre, tem que ser feliz, tem que estar ali com amor. E aí vai preparar o ambiente. As classes, então, elas têm que estar organizadas. E aí você vai receber um aluno, tem que estar um ambiente limpo, tem que estar um ambiente bem preparado. Você precisa entregar para esses alunos uma recepção. Então, nós vamos iniciar aqui a EBD, aqui da Mangabeira, e uma das primeiras coisas que nós vamos estar adotando na nossa EBD, por exemplo, é o café da manhã. A EBD vai começar às 8h30 da manhã, de 8h30 até 8h45, 8h50, é o café da manhã que a gente vai preparar. É um cafezinho, é um biscoitinho ali na mesa, é um enfeite. As pessoas vão chegando no domingo de manhã, vão entrando para suas classes, aí tem um cafezinho, tem um chazinho, e aí no domingo que a gente conseguir melhorar um pouquinho, faz um bolinho, e aí você, então, cria um ambiente agradável. Você vai numa loja, por exemplo, e essa loja, ela te oferece um cafezinho, uma água. Você já vê que essa loja ela é diferente. É verdade? Você chega no ambiente, poxa, tem um cafezinho aqui, tem uma água, as pessoas estão sorrindo para mim, né? Tem um potinho de bala ali. Então, o serviço ele se torna mais agradável. E não é muito luxo, não é coisas caras, não é um banquete, não. É um detalhezinho, um simples cafezinho, um biscoitinho ali já faz toda a diferença. Ou seja, você já criou uma conexão de um EBD criativo. E aí você vai criando gincanas. Eu lancei um livro que ele é muito legal, que você pode utilizar ele na escola bíblica, na IMW Barreiro, no projeto de uma comunidade que nós
tivemos a oportunidade de estar ali como voluntário, há alguns anos atrás, eu lancei esse projeto lá. Dividi 2 grupos, homens, mulheres, meninos e meninas, e era muito divertida a gincana, aquela felicidade das pessoas de brincar ali, de competir de forma saudável, ou seja, a gente precisa criar esse ambiente. Um ambiente atrativo, um ambiente gostoso, um ambiente de unção, onde as pessoas estão indo para aquele lugar, elas se sentem à vontade para poder estar de forma criativa, com jogos, com dinâmica. Essa é a IBD criativa. Legal, muito bacana. Como é que foi o seu despertamento para se desenvolver na área de ensino e também não só na parte do ensino especificamente, mas também de multiplicar esse conhecimento entre outros professores também? Então, quando eu aceitei a Jesus, o meu primeiro desafio foi, aos 11 anos, eu tive a oportunidade de me batizar. E desde então eu comecei a crescer na igreja, cumprindo já muitas atividades. E logo ainda na adolescência, eu fui convidado pelo meu pastor para ser professor de escola bíblica dos adolescentes. Foi então nesse tempo que o meu coração começou a incendiar pela área da educação, por ensinar. E nesse mesmo tempo, eu participei de um projeto do governo. Naquela época, estava muito em alta as pessoas aprender a usar o computador. Tinha muito curso de inclusão. E aí o governo ele oferecia vários cursos gratuitos nas escolas públicas. Que há um tempo as pessoas só tinham curso de informática quando elas pagavam, né? Tinha várias empresas de informática e aí elas ofereciam o pacote mensal, né, para você estudar. Mas os meus pais não tinham condição de pagar para mim, então a única forma de aprender, o único jeito que eu fui aprender informática foi quando eu tive essa oportunidade de fazer um curso gratuito. E aí eu fui fazer esse curso e me destaquei, e o professor na época disse: Fernandinho, eu quero que você seja o meu monitor, me ajude a dar aula. E aí, então, aquele professor disse: Fernandinho, eu quero que você me ajude. Eu comecei a ajudar ele, ser monitor, dar aula para ele e dar aula junto com ele. Depois ele foi embora e aí a diretora disse: olha, ele foi embora e você vai dar aula. Eu falei: mas, uau, que fantástico, eu quero sim. E aí eu comecei, então, a dar aula para aquela comunidade, mesmo sendo voluntário, sem ganhar nada. Foi uma experiência incrível, incrível, porque a partir daquele momento eu comecei a me aperfeiçoar nessa área de ensino, tanto na igreja, ensinando na escola bíblica, como também ensinando pessoas da minha comunidade algo que eu havia aprendido. Então, se despertou ainda mais forte essa área da educação no meu coração. Quando eu tive essa oportunidade, foi uma experiência fantástica. Bacana. Muitas pessoas têm dificuldade, né, de se envolver em alguma área na obra de Deus. Mas eu queria perguntar para você que profissões você considera que são interessantes, que agregam para o ministério de ensino na igreja, e aí talvez que possa ser, né, aproveitado de alguém que tem uma profissão e possa agregar ali no ministério de ensino. Quais são essas profissões? Então, eu acredito que hoje a gente tem muitos profissionais que eles podem se dedicar nessa área de ensino, né? Aqueles que fazem pedagogia, é uma área fantástica, aliás, já é a área da educação, né? Os pedagogos, eles podem inserir toda a sua habilidade para ajudar na área de ensino da igreja, pensando em projetos. Eu acredito que até o psicólogo, né, quem trabalha com psicologia, ele também é um profissional de excelência, ele pode contribuir demais, demais nessa área da educação na igreja. Ele cuida hoje da mente das pessoas, né? Ele pode trazer instruções, dicas. Então, o psicólogo hoje ele é uma profissão fantástica e ele pode se dedicar na área de ensino da igreja, é uma habilidade incrível. Até mesmo quem trabalha na área de marketing, eu acredito que ele pode contribuir hoje nessa área da educação. A área da comunicação também ela é importante, pode sim agregar nessa área da educação também na igreja. E, enfim, e tantos outros profissionais, eles também podem agregar
porque eles podem usar o conhecimento deles para fazer formações dentro da igreja. Por exemplo, um advogado, um médico, ele pode usar esse conhecimento para ofertar à igreja um ensino, não é verdade? Eu me lembro que em nenhuma das nossas comunidades nós fizemos um debate-papo e eu levei uma advogada para poder dar instruções para os alunos, falar sobre direitos do consumidor, dar dicas, e tem coisas que às vezes a gente não sabe que a gente tem direito. E essa advogada foi lá e deu todas as instruções para a gente. Foi muito interessante esse debate-papo, um projeto muito legal. Uma médica, por exemplo, uma enfermeira, ela pode ir para dar um tema sobre saúde, ou seja, ela pode dar uma palestra, pode até oferecer um curso de primeiros socorros, os bombeiros, por exemplo. Então, se você for perceber, todas as profissões elas podem criar links para ofertar algum tipo de conhecimento para a igreja, seja através de palestras, seja através de um curso, mas eles podem contribuir. E acho que isso é muito importante. Bacana. De que forma deve ser feito o planejamento das aulas? Então, o planejamento das aulas ele precisa ser, em primeiro lugar, profético também. Ele precisa ser técnico, a gente tem, né, os recursos para ser feito de forma técnica, mas o professor precisa orar, precisa sim se preparar. Claro que não é só orar também, tem que ter a ação. Também o professor não pode chegar e vai dar uma aula, aí no dia da aula, Senhor Jesus, abençoa a minha aula, que o Senhor fale com todo mundo. Pronto. Aí chega lá, não preparou nada, não fez o slide, não leu, também não. Aí não funciona. Então tem que ser um paralelo, né? Ser profético, ser organizado, planejado. Mas, antes de tudo, o professor precisa passar um tempo na semana orando, pedindo ao Senhor que dê discernimento do que ele vai falar e como conduzir. Segundo, ele vai buscando, então, se organizar para que a aula ela tenha ali o seu desenvolvimento. Tem a introdução, tem o desenvolvimento, tem a conclusão. Os materiais que ele vai precisar utilizar, separar. Utilizar os visuais, dependendo da faixa etária. O visual é muito importante. E o professor precisa utilizar a dinâmica. Não adianta você chegar numa aula e ser aquela aula monótona. Você lê um monte de coisa, fala, e aí os alunos eles só ficam ali ouvindo. Não. Você tem que dar a oportunidade da interação do aluno, claro, com organização, e fazer sempre uma dinâmica. Tem que ter uma dinâmica de grupo ali para fixar. Nem que seja algo de 5 minutos, 2 minutos, 10, mas tem que ter para poder o aluno fixar o conteúdo. E hoje, a gente tem muitos recursos. Por exemplo, quem compra hoje a nossa literatura, hoje nós temos uma editora que ela vende todo o material didático para todas as faixas etárias na área da escola bíblica. Quem compra a nossa revista já ganha de prêmio essas dinâmicas. Então, é só ler a revista do professor, você já tem. Mas na internet, você também pode pesquisar, tem muita coisa legal. Então, o planejamento precisa ser feito de forma bem intencional. Bem legal. No final, você vai passar aí a forma de adquirir, tá? O material também. Sim. Qual a importância de uma escala também ali bem organizada de professores, até mesmo para que não, né, sobrecarregue ali os irmãos que estão servindo nessa função? Então, eu sei que algumas igrejas, elas têm limitação de pessoas, né, de equipes. Assim, eu tenho um conselho que eu penso que cada classe, ela precisa ter ali, 2 professores, porque pode ter 3, até pode, mas tem 2 questões aí. Uma é a questão da identidade, e o aluno ele precisa ter a referência. Quando uma classe tem 2 professores só, isso facilita porque aquele que faltar já tem um outro, né? Eles revezam, um domingo um dá e descansa, aí no outro dá e descansa e faz esse revezamento. E aí, quando não pode, esse troca e tal, os 2 ficam ali. E aí você cria essa identidade de 2 professores. Quando você tem muitos professores, você não consegue criar muita identidade, né? Cada semana um professor, isso não consegue criar um link, assim, uma relação mais próxima. E quando você só tem um professor, eu sei que às vezes é a realidade, né, igrejas pequenas, você tem um desafio de sobrecarregar e às vezes aquele professor. Aí a minha orientação é que você que é professor único, você comece a orar para que Deus te dê um líder, um professor em treinamento, para você ensinar.
E esse professor, ele pode surgir de dentro da sua classe mesmo. Você pode escolher o aluno que mais se destaca, que mais participa, que mais fala, e começar a treinar ele para ser professor. Porque às vezes a gente não para pensar. A gente fica pensando em pessoas de fora, em líderes de fora, mas a gente tem um corpo de alunos que a gente precisa treinar um deles para assumir essa classe. Então, esse é o papel do professor, que ele se torna um discipulador nesse caso. Viu? Legal. Muito tem se falado, né, nos nossos tempos sobre inclusão. E assim como no ambiente escolar, as igrejas também precisam estar preparadas. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Então, a inclusão ela é uma ferramenta hoje essencial nas igrejas. A editora, esse ano, está focada em lançar materiais nessa área. Nós já lançamos alguns materiais para a área de Libras, né? Hoje nós temos uma revista que ela é toda acessível em Libras, é a revista Sentido da Vida, nós lançamos ela no ano passado. Hoje o surdo ele pode pegar a nossa revista, vai abrir um QR Code e ele vai ter a interpretação de todo esse conteúdo pela revista. E lançamos recentemente uma revista em áudio, e todo o conteúdo da revista está em áudio, então facilita para as pessoas ouvirem no carro, no ônibus, e também o cego hoje. O cego ele pode ter acesso ao nosso conteúdo pelo QR Code ali, ele consegue ouvir toda a nossa literatura. Legal. Então, é uma forma de incluir. E nós agora estamos trabalhando em projetos para atender o autismo, né? Os autistas aí, a gente sabe que é uma grande demanda, já tem um time construindo uma literatura para eles, para facilitar. Então, a igreja hoje já precisa estar preparada para a sala de inclusão, se adaptar, buscar conteúdo, ferramentas, porque é uma tendência hoje da atualidade. Bacana, concordo com isso. Compartilhe aí, pastor, com a gente um ou mais testemunhos que tenham marcado a sua jornada aí nessa sua experiência à frente, servindo na obra de Deus. Então, eu tenho muitas experiências e posso compartilhar com vocês as últimas, né, que a gente tem vivenciado, que eu acho que é importante e relevante para a atualidade, no momento que eu estou vivendo, de uma igreja que ela vai além das quatro paredes, uma igreja que vai para a cidade. E pegando o link mesmo da escola bíblica, a gente vai reabrir a nossa escola bíblica a partir de março, porque a gente está reestruturando a igreja agora em janeiro, fevereiro. A gente está organizando um calendário com alguns treinamentos e ajustando projetos. Vamos ter uma conferência no Carnaval aqui dentro da igreja. E em março começa, então, a EBD, nosso ano letivo. E a gente já está vendo a necessidade de fazer já uma EBD diferenciada, porque a gente aqui é uma igreja pequena, né? Não é uma igreja que tem todas as faixas etárias. Então, a minha estratégia aqui é fazer uma EBD em formato de curso. A gente vai abrir o curso aqui por dentro da Bíblia, e a gente vai começar com o Antigo Testamento, estudando toda a Bíblia. A gente lançou um material pela editora que está completo, tem livro, e a gente vai lançar para toda a igreja, aí vai estar nessa classe adulto, jovem, adolescente, é uma classe única de estudo. E, paralelo, vai ter uma classe só para crianças, para trabalhar também esse tema, e a gente vai oferecer uma lição. E quando nós chegamos aqui na cidade de Mangabeira, a gente já chegou conectando as pessoas. Então, em todos os momentos, a gente aproveitou para falar de Jesus. E um desses momentos, algumas semanas atrás, eu e minha esposa estávamos no Uber, e a gente começou a conversar com esse Uber. A gente tem o hábito de conversar com todos os Ubers. Toda vez que a gente pega um Uber, a gente abre uma conversa, um diálogo, e a gente puxa o gancho, a gente se apresenta, a gente fala que é pastor, e a gente dá uma palavra. E aí a gente deu uma palavra para o Uber, ele disse: "Uau, pastor, eu vou lá visitar a sua igreja." Aí eu peguei o contato dele, mandei mensagem, e ele veio mesmo. E aí, nesse dia, ele veio, ele estava junto com a esposa, e aí ele assistiu todo o culto, e na hora do apelo, houve uma comoção, a presença do Espírito Santo, e aí a esposa dele veio. Foi a primeira a aceitar Jesus. E aí depois a gente fez mais uma chamada, e depois aí ele veio também e aceitou Jesus. E aí hoje esse casal está aqui na igreja, né? Já é um casal que chegou aqui, acabou de aceitar Jesus, nós estamos discipulando esse casal. E nós temos a nossa casa alugada, do lado da nossa casa tem uma lanchonete,
que serve lanches, e eu estive nessa lanchonete e, de repente, eu começo a falar de Jesus para a gerente que estava no caixa. E aí eu me apresentei, ela disse, pastor, eu queria conhecer a igreja, mas o senhor tem culto lá de manhã? Porque a gente trabalha todos os dias à noite, eu só posso de manhã. Eu falei, eu não tenho culto à noite, mas eu tenho a EBD que vai começar. E aí ela ansiosa, não, eu quero ir lá para a EBD, então, todo domingo de manhã, e gostaria que o senhor desse a benção, porque eu vou me casar essa semana. Eu queria um pastor para orar pelo meu casamento. Então estou aqui, você já sou eu, seu pastor. E aí eu peguei o contato, dei para minha esposa começou a discipular essa gerente da lanchonete, e ela começou a abrir o coração, com alguns problemas de paternidade, com alguns problemas de família, e minha esposa começou a discipular, acompanhar, e aí ela ligou para a gente à noite, falou, pastor, ontem à noite, pastor, vem aqui fazer uma oração. Aí a gente foi lá à noite, fizemos uma oração, aproveitamos, ficamos lá, comemos um lanche, e quando a gente está na mesa do lanche, aí ela traz uma funcionária, era a moça da cozinha. Aí ela trouxe aqui, pastor, trouxe para vocês orar também, pegar o contato. Vamos orar também por ela, vamos abençoar. E a gente pegou o contato dessa cozinheira, já começamos a discipular. E aí essa moça disse assim, né, a gerente que vai casar, pastor, eu vou casar na quinta-feira, eu gostaria que o senhor e sua esposa fossem à cerimônia do casamento no cartório. Eu vou pegar o senhor e a sua esposa em casa de carro, gostaria que o senhor fosse lá para orar. Mas que honra é essa? Não, eu gostaria. Então, ou seja, agora nessa quinta a gente já está indo lá para prestigiar essa pessoa que não é ainda na nossa igreja, mas eu creio que ela vai ser, porque é uma conexão que a gente está fazendo, ela vai aceitar Jesus e a gente está fazendo, então, nosso papel. Então, são algumas das muitas experiências que a gente tem vivido aqui e outras que a gente já viveu também, mas eu estou compartilhando algo da atualidade aqui para vocês, está fresquinho, né? Que resume o nosso ministério, de amar pessoas, cuidar de pessoas e elevar elas ao ensino. E a escola bíblica, ela precisa ser esse lugar de acolhimento, lugar que não é só para pessoas crentes, mas pessoas que realmente precisam ouvir de Jesus e aprender da palavra dele. Tá? A escola bíblica precisa ser para a comunidade, para a cidade. Então, se nós queremos abrir uma escola bíblica, um novo curso, pare de pensar só na igreja, só nos membros. Começa a olhar para a cidade, olhar para os vizinhos. Aqui em Mangabeira, João Pessoa, nós estamos preparando um projeto que vai começar agora em fevereiro. Nós vamos sair pela cidade, vizinhos aqui da igreja e da nossa casa, nós vamos fazer o vizinho de paz. Nós vamos entregar para cada vizinho uma lembrança da igreja, uma carta, e vamos dizer que a gente ama cada vizinho. E as pessoas vão olhar e vão ver, essa igreja é diferente, essa igreja tem um lugar para mim e para minha família. Então, precisamos pensar a igreja como isso, a escola bíblica não pode ser só para crente, só para o pessoal da igreja, não. A escola bíblica e a igreja precisa ser para a cidade. Aqui a gente tem um lema na nossa igreja. Nós somos uma igreja no templo, nas casas, através de pequenos grupos, e uma igreja na cidade. Para fechar, a gente é uma igreja para a comunidade, para a cidade. Temos que ser. Amém. Glória a Deus. Eu estava ouvindo o senhor falando e eu estava pensando, né, sobre muitas vezes como as pessoas confundem, né, o chamado. Não, eu sou professor. Amém. e eu só vou exercer ali o meu ministério ensinando, mas eu não evangelizo, eu não prego, eu não discipulo. E, de fato, como você compartilhou com a gente aqui, de fato, nós precisamos ser uma igreja para a cidade também, precisamos ser uma igreja nas casas, precisamos ser uma igreja no todo. Amém, a gente chegou ao fim, eu quero agradecer, tá? Quero agradecer a disponibilidade do pastor. Claro que tudo que compartilhou com a gente aqui foi edificante. Eu tenho certeza que pessoas que estão procurando se adaptar à obra de Deus, entrar em alguma função para servir na obra de Deus, se sentiu motivada, se sentiu ali inspirada. E eu já queria agradecer, pastor, tá? Queria abençoar o ministério do irmão e já passar a oportunidade. Aí o senhor pode dar suas considerações finais e também dizer aí também como é que adquire aí o material também. Pode ficar à vontade. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez vocês pelo carinho, toda a gentileza, a atenção ao blog, a toda a equipe, top demais. Vocês estão de parabéns por essa iniciativa, um projeto lindo. E aqueles que estão acompanhando a gente, obrigado pelo carinho de nos ouvir até aqui. E a gente tem uma jornada de muito conhecimento aí para aprender e também para partilhar. Estou à disposição, né? A gente trabalha hoje com as crianças, pré-adolescentes, e agora
vivendo essa dinâmica de igreja. Sobre os materiais, nós temos hoje um site, se depois vocês quiserem adquirir nossa literatura, a gente tem um site, é o www.c de casa, p de pato, i de igreja, m de Maria, w de Wesley.com.br. Depois a gente pode digitar, né, aí em algum comentário para vocês visualizarem. Esse site você encontra todo o nosso material, lá tem um link para você falar com o vendedor, toda a literatura que você precisar está nesse site. Também vocês podem nos contactar, né? O meu contato está à disposição de vocês também. Podem nos mandar uma mensagem, se precisarem de alguma coisa, alguma orientação. A gente está aqui à disposição para servir e para poder contribuir, compartilhar o que a gente tem recebido do Senhor. Deus abençoe, muito grato, e vamos juntos para uma igreja relevante. Pastor, obrigado mais uma vez. Deus abençoe o ministério. Hoje nós falamos aqui no blog Encorajamento sobre ensino de qualidade na EBD, mas vocês perceberam que a gente até não ficou só preso a isso, né? Somente a metodologia da EBD vai bem mais além, e servir a Deus é isso, né? Trabalhar para Deus é isso, vai além do que a gente, de apenas um serviço, é servir a Deus e de todo o coração estar disposto, estar ali disponível. Espero que vocês tenham ouvido, aprendido e se inspirado e sido abençoador para a vida de vocês. Esse foi mais um blog Encorajamento, Dons a Serviço do Reino. Pastor Fernandinho, obrigado. Deus abençoe. Obrigado, valeu. Paz.